Olá, associado. Convidamos você a ficar conosco nessa edição especial do podcast da CIF, que hoje abre uma série especial comemorando os 50 anos de empresas em Foz do Iguaçu. São 3 delas desse ano e hoje nós vamos começar com uma muito especial. Ao meu lado, comigo, na apresentação, está Emily Nascimento. Olá, Emily. Tudo bem, Paulo? Tudo jóia. Para contar essa história que vai falar um pouco do passado, de legado, de resiliência, de desafios, mas também de projetos atuais e de futuros, nós recebemos aqui o senhor José Zaparoli e a Maíra Zaparoli Marodim, que vão descortinar um pouco dessa história de 5 décadas da empresa Retfoz. Olá, seu José, seja bem-vindo ao programa. Pelo convite. Obrigado, Maíra, pela sua participação. É um prazer tê-la aqui. Prazer é meu. Seu José, podemos começar com o senhor, então. Vamos começar com aqueles que vieram antes, né? Conta um pouco pra gente como é que foi o início da Retfoz aqui em Foz do Iguaçu. Vamos lá. A Retfoz foi fundada em 1975. Marcou para mim, porque foi muito próximo da Geada Negra, dia 17 de julho de 1975, que atingiu bastante a região do Paraná. E isso teve vamos dizer assim, foi marcante porque influiu na decisão, influenciou a decisão da criação da Retfoz. De que maneira, seu José? Por favor, explique para a gente. Meu pai não era fazendeiro, ele era um pequeno cafeicultor. Ele tinha 2 propriedades, uma maior e uma menor. E ele, na época, o café era muito valorizado aqui no norte do Paraná, na região de Cianorte, por exemplo. E ele vendeu uma das propriedades para criar a Retfoz. Financeiramente, quem colocou capital foi meu pai. Seu Melcio Zaparoli. Melcio Zaparoli. Isso tinha objetivo. Meu irmão, ao contrário de mim e da minha irmã, que nós somos 3 irmãos, não conseguia estudar, ele não tinha nenhuma vontade de se dedicar a estudo, ser um médico, um engenheiro, um dentista, não. Ele não queria. E meu pai via nele uma cópia do meu próprio pai. Para ele, era a pessoa que mais puxou para ele. Ele gostava disso. Com 14 anos, meu irmão dirigia um caminhão, um Chevrolet F600. Quem é antigo vai saber que isso era muito difícil. Meu irmão era muito, muito dado com esse tipo de trabalho. E meu pai viu a solução dessa maneira. Lídio Galete, um dos fundadores, era meu tio. E meu pai fez tudo isso para o meu tio ensinar meu irmão a começar a gostar de alguma coisa. E ele realmente gostou. Deu muito certo para ele, que é o amor da vida dele, é a Retfoz. Ele tem a Retfoz como uma coisa muito especial para ele. E eles vieram para cá, eu lembro bem, e eles ali no trevo da JK, lá embaixo, com a BR-277, foi num porão, e deu aquela geada, caiu neve, as máquinas estavam lá, eram todas antigas, pessoal com fogareiro do lado, porque não aguentava o frio, 8 graus negativo, neve caindo. E nem estava inaugurado ainda, porque era 17 de julho, nós estávamos aqui, eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, nós viemos conhecer. E passamos aqui aquele final de semana e meu pai estava apavorado. Não conseguia nem, coitado, nem dormir, nem nada, porque a geada tinha queimado toda a propriedade que ele tinha vendido e estava com medo que a pessoa que comprou devolvesse, porque ele só tinha dado a entrada. Felizmente, o cara manteve o negócio e a Retfoz pôde nascer. No dia 6 de agosto, ela realmente foi legalizada e nós começamos ali uma história. Meu pai só foi o patrocinador. Ele queria formar o meu irmão. O meu irmão veio para cá com 16 para 17 anos, era uma criança. E ali ele começou a sua batalha, a sua vida toda. E ele, então, por mérito, é o grande criador da Retfoz na nossa família. Muita gente colaborou, muitos. Um deles, que é para nós, nosso professor, foi Jorge Sanves.
Jorge Sanves foi quem mais ensinou para mim e para ele. Nós seguimos quase... Ele era um professor de administração, ele era sócio da Rede Iguaçu em Cascavel e foi sócio do meu pai até o fim. Até a hora da ruptura, quando meu pai passou para nós, filhos, e o Jorge saiu, nós abrimos a empresa. Aí o senhor ao lado do Aí eu vim em 81. do Beto. Em 81 eu vim para ajudá-lo. E aí nós viemos juntos até 1989, quando eu fui para São Paulo, que a Rede Foz expandiu. Tinha loja no Rio, tinha loja em São Paulo, em Cascavel. Aqui tinham duas lojas aqui. No Paraguai tinha retificadora filial lá. Eu já estava abrindo o Paraguai porque a gente não suportava passar a ponte para fazer o motor aqui. Era muito complicado. Por causa da Receita Federal, era muito, como dizer assim, burocrático. Não é que não... A Receita nunca teve nenhum problema com a gente. Nós nunca tivemos esse problema. Mas era muito burocrático, demorava muito para fazer. Aí abrimos a retificadora. Em 94, sim. Aí ficamos eu e meu irmão. Minha irmã ficou com o Rio de Janeiro e nós ficamos com São Paulo e Foz. Nós vendemos São Paulo e concentramos em Foz do Iguaçu e no Paraguai. Dali começou realmente a firma que é hoje, que é 50% meu, 50% do Beto. Essa firma foi a que veio de 94. Dali nós vendemos para o Jorge a que tinha no Paraguai e criamos a nossa. Aí ficou Rede Foz lá, Rede Foz aqui, e fomos em frente sempre. Até hoje, sabe, quando nós começamos a delegar. Mas a grande pessoa, se você falar assim, a pessoa que carregou a Rede Foz, chama-se Antônio Roberto Galete Zaparoli. Humano. Seu irmão. Meu irmão. E meu falando irmão, meu melhor amigo. Falando em legado, em preparar, em planejar, né, já estamos aí na terceira geração, né, com essa transferência de responsabilidade, mas também de tradição. Aí entra Maíra e outros nesse trabalho todo, né, Maíra? Você podia contar pra gente como é que você chega aí com esse peso de levar não só o nome Rede Foz, né, que é uma marca muito forte e conhecida, mas também o legado da família, né? Na verdade, a Rede Foz para nós está no sangue, né? Eu tenho 45 anos, eu já nasci dentro da Rede Foz, né? E a nossa empresa é toda familiar. Até os nossos funcionários também têm os filhos que trabalham lá e netos também de funcionários nossos, né? Então, é um amor muito grande, é diferenciado, é um cuidado, uma preocupação em olhar para o outro, em cuidar do outro, sempre procurando deixar eles com uma condição boa de trabalho. Segurança. Os meus primos, o meu primo começou primeiro, o Melci, filho do meu tio, e começou desde lá de baixo, primeiro assim, a ir visitar com os viajantes, a conhecer como é que era toda a rotina, o vender, passou por praticamente todos os setores da empresa, que ele está assumindo mais a parte do meu tio, essa parte comercial, ele é muito bom nisso, muito forte nisso, se preparou mesmo para isso. O meu outro primo, Nicolas, é a parte mais de informática, ele é muito ligeiro, muito bom nisso. Então, a parte de TI, disso que a gente tem que acompanhar, que nem a gente dá conta, o meu primo domina. O bom é que tem um membro especializado, um membro da família em cada pedacinho da Rede Foz, né? Graças a Deus, e a gente se dá muito bem, é uma união muito boa. Eu sou formada em administração, então a minha parte ficou mais o financeiro e o RH. A gente adora também construir, então somos meio metida algumas construções, algumas reformas eu também gosto, é um pouco meu pai, que é isso. Porque nós dizem que a feminilidade dá aquele toquezinho especial, né? Então, ela tá bem bonita, né, tio? Tá bem bonita mesmo. Né? Sempre... Esse toque é dela. Então tá explicado. Sim. Isso daí é responsabilidade dela, tudo que fez foi isso. Nós, eu e meu irmão, gostamos, percebemos, né? Quando nós começamos logo que nós começamos a crescer, nós vimos que algumas coisas a gente tinha que melhorar. Então, dentro da empresa, nós aumentamos o leque de serviço. Nós não éramos mais só uma retificadora. Nós começamos a diversificar, começamos a fornecer ar-condicionado, injeção eletrônica, injeção diesel eletrônica, você sabe, começamos a fazer parte de suspensão, freio, embreagem, tudo que podia agregar
E aproveitando uma parte do nosso pessoal, nós implementamos. Claro, ela já estava fazendo parte e meu filho também já estava fazendo parte. Eles cresceram junto, dando ideia e participando das decisões. Fora isso, como eu disse, meu irmão, ele puxou meu pai. Nós começamos a diversificar os nossos investimentos. Aí, devagar, nós fomos montando um agronegócio, lá chama-se agroganadeira, é uma agropecuária, no Paraguai. E meu irmão, por gostar muito disso, ele começou a deixar mais para mim, para o lado de cá, e ele foi mais para o lado de lá. Hoje, ele, quando fez 50 anos, ele assinou e falou, eu saí. Hoje ele não está mais na empresa. A representante dele é a Maíra, mas é como se ele tivesse. Ele está ali, ninguém tira ele dali. Não. Só que ele mesmo, sabe, saiu para cuidar da outra parte que ele quer deixar do jeito dele. É aquilo que eu disse para vocês. Ele tem um capricho muito grande. Ele gosta de pegar uma coisa que não está legal e ele transformar num brinco. É isso, sabe assim. E seu José, conta pra gente onde que foi a primeira sede da Rede Foz, que agora vocês estão ali na... Eu não sei se vocês vão, quem sabe alguém possa lembrar, mas entre a JK com a BR-277 tinha um redondo. Sei. Era um redondo. Perto do viaduto. Agora é viaduto, mas era uma rotatória. Era uma rotatória. Nessa rotatória ali, saindo para Jaú ali, autopeça Jaú, ali tinha... Era cheio de autopeça Marcelo, que está lá, Jaú. Naquela primeira, embaixo no porão, era da dona Zeli Pitt. Ela que alugou para a gente aquilo. Nós começamos 2 meses em cima, mas fomos para o porão, que era maior. E a Rede Foz nasceu ali. E começou então pequenininho, ali, não... Muito feio, muito humilde, muito humilde. As máquinas eram antigas, a gente pegou o que dava. Então foi com muita dificuldade. E eu vi que você falou também dos produtos e serviços daquela época, né? Como que era a clientela daquela época? O pessoal já tinha noção do que era uma retífica? Como que funcionava? Eles tinham, mas vê bem. O pessoal do Paraguai, que eram muitos brasileiros, brasiguaios, sabe, confiavam muito no Brasil. E não tinha retífica a não ser em Cascavel. Então, o que eles fizeram? Cascavel vinha buscar aqui o motor para fazer lá. Nós começamos a atender na cidade, mas o nosso forte foi o Paraguai. Paraguai, nós fizemos um acerto para passar com a Receita através de um termo de responsabilidade. Eles passavam esse motor para cá, nós tínhamos um prazo para devolver para lá. Ela entrava, dava a entrada por esse termo e dava baixa quando saía. Foi o que manteve a Rede Foz bastante tempo. Era meio que na confiança, no fio do bigode, assim. Não era um procedimento... Aquele tempo era muito simples, nós tínhamos 45 mil habitantes aqui em Foz. Cidade Leste não existia quase nada, vinha realmente, por exemplo, da criação dos brasileiros que tinham plantação, que estava abrindo as terras do Paraguai. Sabe? E como que vocês chegaram a esse mercado no Paraguai? De que maneira que se dava a comunicação naquela época? Pela procura deles. Foi a procura deles que fez com que a gente se abrisse o olho. Sabe? Aí o que nós fizemos? Nós compramos caminhonete. Não dava para comprar mais que uma naquela época. Essa caminhonete entrava no Paraguai. Eles vinham avisar que tinha um motor para fazer, e naquele tempo não tinha muito. Nós íamos até lá, buscava o motor, fazia o motor lá e colocava. E recebíamos em Guarani. Fazíamos o câmbio. Nossa, que legal. Era muito difícil, nós não tínhamos peças, sabe? A gente não tinha um estoque de peças, a gente tinha que pegava com a dona Zeli, pegava com outras casas de peças. A Marcelo ali, do lado da autopeça Marcelo, nós não tínhamos dinheiro para comprar peça. Aí, com o tempo, nós fomos conseguindo distribuições, fomos para as fábricas, começamos a comprar. Claro, isso aí foi muito, como dizer assim, influência muito do Jorge Sambes. Ele conseguiu a maioria das distribuições para nós, foi ele que conseguiu. Na época, eu viajei com ele, visitei fábricas, mas o mérito é todo dele, não é meu e do meu irmão. Ele realmente tinha muito prestígio para conseguir isso. Isso nos fez com que nós passássemos a ser distribuidor e aí crescemos. Aí fomos até o Rio de Janeiro, São Paulo e tudo mais. Por isso.
Maíra, a gente está falando aqui de um espaço, né, contido ali na entrada do Jardim Jupira para esse crescimento, essa expansão toda. E quando você chega na empresa, que dá o start, que você percebe, olha, eu quero fazer isso, eu quero assumir essa parte da gestão. Teve alguma modificação, algo que você trouxe de novo no momento que você assume essas funções? Na ou verdade, só dá continuidade? Foi bem suave, e a maioria dos nossos funcionários me conhece desde que eu nasci. Então, assim, eu tive que com jeito e mostrando para eles que eu era capaz, mas tudo assim com muito tempo, sabe? Foi bem tranquilo. E ajudando principalmente eles nessa parte financeira, nessa parte de marketing, a atualidade que estão tendo hoje, nessas coisas mais novas, que às vezes eles não estavam dando tanta importância, a gente consegue mostrar como isso são ferramentas fortes e que fazem a diferença. E a gente foi batendo nisso, investindo nisso, conseguimos muitos clientes em cima disso, que são coisas que acho que essa geração nova veio para mostrar, né? Eu, meus primos, o meu marido também ajuda no Paraguai, então cada ponto tem um Zaparoli cuidando. E quais que foram os principais desafios daquela época para vocês? Você quer saber do começo ou do meio para frente? Olha, se você souber do começo e do meio... No começo foi a primeira coisa nossa foi a falta de experiência. Sabe? Nós sofremos bastante no começo com falta de conhecimento e experiência. Depois que a gente foi adquirindo, aí vem as dificuldades normais. Aí você tem concorrência, mercado, o próprio governo brasileiro. Nós atravessamos fases muito distintas, e aí que eu falo que entra por que eu virei comercial. Por exemplo, nós tínhamos uma inflação que dava, se você aplicava no overnight, te dava 30%, 35% de lucro no mês. Certo? Então, o que eu fazia? Se eu não tinha peça, eu comprava e vendia pelo mesmo preço. Eu comprava para pagar em 35 dias e vendia pelo mesmo preço para o meu cliente à vista. Eu ganhava a aplicação. Então, isso fez com que a gente teve que usar de muita coisa. Não era um comércio normal. Você tinha que se adaptar à situação do Brasil naquela época. Certo? E, então, isso foi fazendo que você tivesse que... Por exemplo, a concorrência era muito difícil. Você podia ter uma mercadoria e o cara do lado podia ganhar tranquilamente. Mas foi difícil, até que veio o plano cruzado. Aí estabilizou, sabe? Aí que foi um risco danado, porque o governo segurou a desvalorização do dólar e depois soltou de uma vez. Nós tivemos uma felicidade enorme, porque nós tínhamos uma dívida de dólar em torno de tipo 200, 300 mil dólares, e nós negociamos um mês antes, sabe? Negociamos essa dívida, pagamos tudo em real e assumimos em real uma parte. Foi a melhor coisa que nós fizemos. O dólar disparou, nós íamos ter que triplicar a nossa dívida, nós ficamos com a mesma dívida, só que em real, o mesmo valor, e até ganhamos com isso, porque depois tudo que a gente vendia para o Paraguai, nós recebíamos em Guarani e coisas, foi mais fácil de pagar a dívida, e aí foi quando nós saímos. Quando eu falei que nós começamos do zero, na verdade nós não começamos do zero, nós começamos devendo. Zero negativo. Zero negativo. Quando eu comecei a parte financeira, a nossa planilha era toda vermelha. Isso eu lembro. Você não pensou, nossa, aonde eu fui parar? O desafio era grande. Foi grande. Mas foi bom começar assim e ver, né, toda essa luta diária e acompanhando eles e sempre aprendendo. Legal. E da clientela daquela época, vocês guardam lá dos tempos mais remotos aí da formação da empresa, ainda tem clientes, seus familiares junto com alguém vocês? Do Paraguai? Duas coisas que são importantes na história da Rede Forte. Uma é essa aí. Temos clientes antigos, enquanto eles estiveram. Alguns quebraram, alguns, sabe, aí não teve jeito mesmo. Mas aqueles antigos que continuaram, são até hoje, ou então, seja, empresa familiar que passaram para os filhos, continuam sendo nossos clientes. Nós temos aproximadamente 70%, 75% do mercado, hoje, de Foz. Então, é um número muito significativo. E a outra coisa que eu acho que
e faz a rede Foz diferente. Nós não perdemos, nós temos funcionários de 45 anos, 47 anos. Os funcionários eles se aposentam e voltam e continuam trabalhando na empresa. E nós saímos de 94. Quando nós separamos, nós baixamos a maioria dos funcionários para poder fazer a separação. Nós chegamos a estar com menos de 50 funcionários. Hoje nós temos 120. Bastante, né? Só na Rede Foz aqui. Não conto o Paraguai, não conto o agronegócio. Uhum. Se contar tudo isso, chega perto de 200. Seu José, dá para afirmar que a Rede Foz foi a primeira retificadora iguaçuense? Provavelmente sim. Completa. Haviam outras, mas eram pessoal de fora, especializada numa coisa ou outra, sabe? Não completa que nem a Rede Foz. Naquela época vocês faziam vários tipos de serviço de retífica? Sim, era só retífica. Só retífica. Hoje sim nós fazemos bem variado. Hoje o nosso portfólio de serviço é muito grande. Você faz de tudo. Hoje um carro, se você quiser, o que tiver que fazer num carro, por exemplo, eu faço grupo gerador, eu faço máquinas agrícolas, eu faço máquinas de estradas, eu faço a álcool, a gasolina, híbrido, diesel, biodiesel, o que for. Elétrico, o que der, nós fazemos. E em qualquer tipo de serviço. Vai completo. Sabe? Suspensão, motor. Naquela época não, era só motor, sabe? E só tinha gasolina e diesel. Aí, em 80 e pouco, 79, quase 80, veio a álcool, as primeiras transformações a álcool, que nós também fizemos. Que maravilha. E Mayra, perguntar para você que é da nova geração, né? Quais que foram as inovações que foram implantadas quando você entrou, que você falou, nossa, facilitou a vida isso aqui? A gente tem o costume, nós temos refeitório próprio e a gente procura fazer de tudo para o funcionário ficar na empresa. Porque esse deslocamento de você sair, voltar, fora ser caro também, acabava atrasando, né? Às vezes não chegando no horário. Então, com jeitinho, aos pouquinhos, a gente foi melhorando a parte do refeitório, com nutricionista. Nossa! Né? E à tarde, até eu lembro uma vez, meu pai, eu tava com muita fome, à tarde, muita fome. E eu pedi para nossa zeladora, elas são muito queridas, nossa zeladora, nosso telefonista, são pessoas especiais. Eu falava, me arruma uma bolachinha, eu tô com muita fome. E eu fiquei pensando, eu falei, gente, se eu tô assim, imagina eles que estão no pesado, que estão no braçal. Trabalhando o dia inteiro. Aí cheguei um dia pro meu pai, pro meu tio, falei, ó, vou dar lanche para todo mundo. Eles ficaram loucos comigo e eu falei, não, gente, porque a gente pensa muito, a gente se põe no lugar deles. É como o meu tio comentou, a nossa equipe é o nosso maior poder, sabe? Sabe o que é? Eu e meu irmão estavam analisando o seguinte, o tempo que eles paravam para comer, são 15 minutos. 15 minutos que são reservados para eles, sei lá, ter um lanche, ter um suco, um acompanhamento de líquido, certo? Eles vão deixar de produzir. Foi o contrário. Ela estava certa. Produz bem mais, porque né? Eles comem e voltam satisfeitos, eles recuperam aquilo lá e produzem mais. Tudo que nós tomamos de benefício para eles, no final se reverteu em aumento de produção. Aí nós começamos a investir mais nisso. E uma equipe unida trabalha mais feliz, né? Que eu já fui lá e eu já vi que o pessoal é bem feliz trabalhando. Sim. Você quer ver um exemplo? Que isso aqui foi a implantação dela e com o meu filho. Os dois fizeram e está sendo um sucesso. Nós trabalhávamos de sábado até meio-dia. O que eles fizeram? Vieram com uma proposta para não trabalhar de sábado. Meu irmão, meu amigo. Muito difícil dele aceitar uma coisa dessa. Mas eles estavam com a razão. Eles trabalham 1 hora a mais durante a semana para não trabalhar no sábado. Sabe? Nossa! Só que, em vez de diminuir a nossa produção, aumentou. Eles estão batendo meta em cima de bater meta. Por quê? Eles trabalham felizes, e sábado eles podem descansar. Ficar com a família. Sim. Trabalham 1 hora a mais durante a semana, mas produz que Deus, sabe, todo mundo com vontade. Aí você junta todos os outros benefícios que ela já enumerou, a firma produz mais e eles batem meta. Nós botamos meta e eles atingem. Aí como eles ficam na empresa, fora o nosso refeitório ser excepcional, parece um restaurante. Muito bom. Que legal. Muito bom comida mesmo. balanceada. Eu fiz uma sala de descanso. Eu fiz uma sala de descanso, comprei colchonete, puff, ar-condicionado, coloquei insufilme nos vidros
Então fica Que escurinho. maravilha! Tem um Isso que é ar-condicionado, inovação, né? E eles descansam, porque eu penso também, nós também temos nosso soninho da beleza, aquele descansinho que a gente que faz bem. Com certeza. E a longo prazo é a qualidade de vida, né? Que os funcionários têm. Eles ficam, eu vou continuar nessa empresa por anos, porque o patrão, ele pensa na gente, né? Sim. Ô Maíra, você que é da área administrativa, e vamos falar de números. Seu José já antecipou, a fatia de mercado é 75%. Falamos de uma carteira de clientes de aproximadamente quantos? É possível dizer? Não, é complicado. Se eu falar só da retificadora é uma coisa. Se eu falar em termos de atacado, nós vendemos para o Brasil inteiro. Sabe, nós não vendemos, nosso não é só limite à região. Nós vendemos para o Brasil inteiro. Nós somos distribuidores Nós somos também. distribuidores. E vende bastante para o Brasil inteiro. Então, se eu for puxar todos os nossos clientes aí, não dá nem para contar. Agora, Nossa. aqui da região, assim, só de oficina mecânica tem de 120 a 150 oficinas que trabalham com a gente. Ou mais. Porque ela vai até Santa Terezinha, vai até São Miguel, Santa Helena, eles chamam, a gente vai lá buscar. Parceiros, todas as demandas Aquilo que eu param falei. na Rede Foz. A maioria leva para a Rede Foz, por isso que aumenta a produção. Nós temos viajantes, né, que é dividido por região da cidade. Então, cada um faz a sua região buscando serviço, trazendo serviço. Maíra, então aproveita e conta aí o que o seu José começou a anunciar aqui. Como é que é essa venda para o Brasil? De que forma que é? O que vocês vendem? Para que tipo de público que vocês estão entregando em todo o território nacional? Autopeças, né? Para autopeça, Marias para autopeças. E o que vem um pouco assim com nós, mais com meus primos, é a parte de usar a internet nisso, né? Venda online. A venda online. A gente tem duas coisas. Nós temos um atacado que nós temos representantes. Então, esses representantes, eles visitam o cliente. Por exemplo, eu tenho um representante de Maringá. Ele faz toda a região do Paraná, São Paulo, sabe? Santa Catarina, ele também é dele, sabe? Então, É. Então você tem representantes que vêm. Tem o representante de São Paulo, tem representante em Curitiba, sabe? São terceirizados do outro, mas são representantes. E eles vão nessas lojas de autopeça e nós mandamos mercadoria. Claro que é por atacado, o valor é significativo. Não é uma venda para uma oficina. É um valor já bem mais alto. Mais alto. Mas outra coisa que dá para a gente vender bastante é o e-commerce, que é o venda pela internet. Esse aí é o pessoal daqui, já recebe os clientes, já tem os clientes, eles ligam ou já conheceram pela internet e aí começa a comprar daqui. E vai por eles. E quem teve essa ideia? Foi o senhor, o Beto ou o conjunto? Ou foi a Maíra? Os dois. Mas na verdade, vou falar, o grande êxito nosso foi metade meu, metade dele. Nem eles estavam. Nós começamos com uma firma, uma distribuição, em que meu irmão, ele, por muita amizade, ele conseguiu um benefício. E eu transformei esse benefício num negócio muito rentável. Nós começamos a crescer com ela. Aí nós diversificamos outras empresas, começamos a aumentar o leque e aí nós estamos passando para eles. E eles já estão assumindo. Empreendedorismo na veia. Eu já não, como dizer assim, eu prefiro que eles façam antes de fazer, mas venham para mim já com a decisão tomada do que eles vão fazer. Se não está dentro daquilo que eu acho que é legal, eu discuto com eles. Mostram o que eu faria e aí sim, se eles gostarem da minha decisão, aí eles mudam. Mas a verdade prefiro que eles já venham com a decisão tomada. Eles estão aprendendo a tomar decisões sem precisar de mim nem do meu irmão. Sabe? Todos os três. E o meu sobrinho, marido dela do lado de lá, é a mesma coisa. A firma do lado de lá, se vocês um dia conhecerem, era mais ou menos do tamanho da nossa aqui, certo? Não as duas, mas uma delas... Autopeça. A autopeça dá tranquilo. Varejo. E é muita responsabilidade também. Responsabilidade grande. Ele tem que, além de ele receber por importação, ele tem que vender dentro do Paraguai, que é um mercado novo. Nós estamos abrindo agora, com bastante dificuldade, e do que nós passamos. Estamos enfrentando de novo, mas com trabalho e com perseverança nós vamos chegar lá. Seu José, o senhor contou para nós aqui que
essa trajetória, essa caminhada toda foi de muita conversa, de muita parceria, de apoio que vocês tiveram, enfim, de se dar as mãos aí e trilhar juntos, né? Vocês, Rede Foz, são associados aqui da CIF desde 1987. É uma caminhada e tanto também, né? Qual que é a importância de ter uma associação estendendo a mão nessas trocas, né? Nesses apoios que precisam ter pelo desenvolvimento, não só das empresas, mas da cidade como um todo? Bom, eu vou voltar um pouco no tempo. Eu sou presidente do Sindirepa. Do Sindirepa de Foz, meu último mandato. Eu só não podia passar porque meu filho não podia assumir, porque a gente, agora que eu fiz a hold, ele passa a ser proprietário, ela passa a ser proprietária. Então eles podem assumir a continuação como presidente do Sindirepa. Aqui é uma dificuldade muito grande, sabe? Porque o meu é indústria. Minha indústria é muito difícil, porque antigamente era proibido aqui. Tem indústria aqui em Foz do Iguaçu, pela fronteira. Mas nós tivemos bastante, como dizer assim, no começo eu tinha muita vontade, muita força, queria transformar, queria modificar um pouco. E trabalhei muito com a CIF. Nós tínhamos um núcleo aqui. Era aqui, nós se encontravam aqui na CIF. Na antiga sede. Antiga sede. Nós se reunimos e fomos. Criamos um sindicato forte, criamos até uma escola ali no centro. Tivemos a ajuda de todas as concessionárias para formar pessoal, para fornecer para as concessionárias que não são do ramo da indústria. Mas nós estamos, todos eles nos apoiaram, Danilo, o Bordim, o Nestor, todos que eram da concessionária nos ajudaram. Nós fizemos muita coisa. Fomos atrás de tentar uma escola muito boa aqui do SESI. Mas encontramos um empecilho, porque já tinha um SESI no Morumbi. Eles não permitiam para nós, sabe? Então, você vê que a CIF fez parte da nossa. O Jorge acho que foi presidente da CIF. Se não me engano, ele foi presidente da CIF. Foi. Jorge Santos. Um trabalho bastante importante. Ele era muito importante nessas relações. E nós sempre trabalhamos com a CIF, e nós sabemos a importância da CIF. A associação, por isso eu sou do Sindirepa, a união para mim faz a força. A gente tem que se juntar. Com certeza. Por isso que eu e o Danilo estamos bem pra caramba. Nós dois pensamos da mesma maneira. Ele sempre me apoiou e eu sempre o apoiei. Entendeu? Mas foi muito difícil. O nosso sindicato é pequeno, é de empresas bem simples. A oficina mecânica não consegue. Se você vai cobrar, eles me pagam mensalidade. Eu sou presidente da Sindirepa. Já o terceiro, são o 7º mandato meu, e nunca cobrei nada deles. Nunca cobrei uma mensalidade. A Rede Foz banca tudo. Só que nos reserva o quê? Um poder de negociação com o Sindicato dos Trabalhadores, mantém uma coisa boa, mas que não saia do nosso controle, que a gente tenha poder de negociação. Une a classe. Nós defendemos essa união, mesmo eles tendo dificuldades para manter um sindicato forte. É diferente, por exemplo, de Toledo, Cascavel, onde as empresas são muito mais sólidas, muito mais... Lá a indústria não é só uma... Aqui são poucas da indústria, da construção, da panificação, poucos, da madeira, sabe? São poucos sindicatos. Você pega Cascavel, não. Cascavel tem metalúrgica, são indústrias fortes que vão brigar. Então, aqui o forte nosso aqui é o comércio. Seu José, o nosso produtor aqui confirma que o Jorge Sambas foi presidente da CIF entre 89 e 90. Não estava errado. Então, a cabeça está ótima. Boa, ainda está boa. Deve ter, no seu mandato, aí, grandes desafios, né? Nas questões de Mercosul. Nós temos uma ligação com a CIF muito boa. Legal. Maíra, desafios do presente e projetos de futuro. Conte tudo e não esconda nada. Teremos novas ampliações, enfim, o que está no horizonte aí dessa terceira geração Rede Foz para o futuro? Esse ano a gente consolidou o nosso CD, nosso centro de distribuição, né, que foi um sonho que a gente conseguiu concretizar, dando melhores condições de trabalho para todos, e com isso também estamos aumentando o nosso leque de marcas, né, de produtos, de peças, porque antes a gente não tinha espaço. Então hoje conseguimos abrir mais espaço para estar melhorando
tanto condição de trabalho como por marcas novas que nós somos visitados, somos requisitados. O meu primo está sempre com todos os diretores e representantes, mas nós não tínhamos espaço para pôr novos produtos. Então, estamos muito felizes com isso, porque a gente consegue organizar melhor e... ser mais eficiente, né? Muito mais eficiente. Sim. E aumentar a nossa variedade, né? Então, o centro de distribuição tem qual estrutura, assim, em termos de tamanho, enfim, conta pra gente como é que... Tem quase 2.000 metros quadrados. E para cima é alto. Nossa, então são... Ele está projetado para 4 andares, nós já estamos completando o 2º andar, né? Podemos crescer mais 3 E aonde que vai ser localizado ele? Já tá pronto, já? Já. Nós inauguramos esse ano. A nossa empresa é ali na Edgar Schimmelfeng, número 250, né? A Rede Foz. Ela tá uns 200 metros para cima, do lado da Kia Carelli. Tá. Aí ali nós separamos o quê? A parte de retífica e autopeça. Nós precisávamos de mais espaço, atendendo carros maiores, como ônibus, caminhão, e alguns carros também de construção, né? De asfalto, essas coisas grandes. A gente já estava sem espaço. Então, melhorou para a parte de baixo e na parte de cima a gente aumentou a parte de autopeça. Tanto ao varejo, tem um prédio próprio para varejo, como o centro de distribuição. Aí está mais organizado. Ali é só autopeça, não há trabalho, não há produção de trabalho, sabe? Não há laboral. Lá é só venda e só uma parte que é de varejo. É um semi-atacado. O atacadão, o forte, é o centro de distribuição. Tudo bem, a gente sempre ouve falar que Foz do Iguaçu está numa condição geográfica que não lhe favorece vender para fora, né? Exato. Vocês estão demonstrando que não é bem assim essa história. Dá para contar o segredo? Nós sofremos bastante. Não, o problema é que nós estamos fim de linha. Sabe? Nós não temos... Tem a Argentina de um lado, o Paraguai do outro, termina aqui. Qualquer um distribuidor em Cascavel leva uma vantagem. O que você tem que ganhar? Você tem que comprar melhor, ter preço melhor de venda e tem que saber vender, atender bem. O bom atendimento faz uma diferença muito grande. E hoje, quase todas as empresas trabalham com frete pago. Sabe? Então, você vai mandar uma mercadoria para São Paulo, ela sai daqui com frete pago. Senão ele não vai comprar de você, ele compra lá em São Paulo. Então, eu tenho que vender um preço melhor para São Paulo e com frete pago por nós. Então, eu tenho que comprar muito melhor. E aí exige uma logística de parceiros também. Tem. É isso que faz com que... Esse é o trabalho do meu filho, meu e do meu irmão. Eu e meu irmão estamos se afastando, passando para o meu filho. Não que ela não faça, porque ela tem que fazer também. Então, tem algumas pessoas, uma delas que eu vou dizer, por ser mulher, sabe, mãe, tem muito mais, como dizer assim, empatia com a Maíra, então a Maíra se encarrega dela. Então, porque tem muita mulher nesse ramo também. Então, sabe? Então, dependendo, é meu filho, dependendo, é o meu sobrinho, marido dela, e dependendo, o único que não, meu filho mais novo, que ele é totalmente fora de relacionamento. Ele vai junto, tudo, mas não é o forte dele. E já que você falou que tem muita mulher nesse ramo, né? Como que foi pra você aprender um pouco mais sobre a questão de retífica? Porque pra você não deve ter sido novidade, porque você cresceu dentro da retífica, né? Mas das mulheres que vieram procurar pra trabalhar com vocês, enfim, como que é esse mercado, assim, de mulheres querendo entrar nesse mundo? Lá na nossa empresa, nós não temos muitas mulheres, não. Foram 2 que entraram. Nós relocamos elas 2, 3 vezes de setor, até que os setores que elas ficaram, assim, elas dominaram. Uma até a Luciana da recepção, que está se saindo super bem, sabe? Ela superou a nossa expectativa. Mas eu falo assim de representantes. Eu fui esse ano, até o meu primo que me carregou falou, vamos junto que você vai comigo. Fomos para a maior feira de autopeças do Brasil. E lá eu conheci várias pessoas do ramo, vendedoras, distribuidoras, mulheres. Diretoras. Sim, número 1 lá em cima, lá é mulher. Nossa, que legal. Então, uma fábrica grande, enorme, e é uma diretora. E ela é responsável por tudo. Então, você vê como as mulheres estão... Ganhando mercado. Espaço. Uma história que ela me contou
que foi assim, a história da feira para mim que me marcou, é como ela vinha de uma empresa de pneus, que vendiam pneus, e eles eram assim, número 1 disparado. Não quero falar marca aqui, mas todo mundo sabe qual que é o número 1 disparado. E vendiam que não davam conta de entregar todos os pedidos que tinham de pneu. E começou os chineses a estar ali no mercado, a aparecer, tanto que nessa feira era pequenininho o setor dos chineses. Eram sempre muito maiores brasileiros, né? Pequenininho. E eles foram comendo espaço, entrando. Chegou um ponto que um tipo de pneu que eles fazem, eles tiveram que descontinuar na fábrica porque eles não tinham mais como competir. Então, como você sempre tem que estar atento ao que está acontecendo nessa parte da feira mesmo, hoje quase 40% é os chineses, 40% a 60%. Quando eu ia na feira, era eu que ia, não era nem ela, nem meu filho, sou eu. Era um setorzinho, olha, vou falar para você, não cabia aqui dentro disso aqui. Você não dava nada. Nada. Hoje eu ia lá porque eu tinha interesse, eu tinha até dificuldade, eles não falavam nem inglês nem chinês, então era uma mistura. Eles não falam nem inglês? Não falam. Nossa. É complicado. E consegue se comunicar. Hoje eles pegam uma parte toda da feira, toda deles. Enorme. Toda deles. E outra, com produto bom. Antigamente, se olhava os produtos, você não sabia nem se podia confiar. Hoje não. Então, agora que eles estão indo, eles estão vendo um mundo completamente diferente. Você tem que se adaptar, você tem que se enquadrar nesse novo mercado. Quando vocês falaram das dificuldades, essa é uma dificuldade. O produto chinês. O produto chinês chega, você está vendendo um produto bom, confiável, tem um preço bom, vem o produto chinês. No começo não é confiável, mas ele tem um preço lá embaixo, o cara faz, e depois eles vão melhorando, não sei o que eles vão copiando. E como eles não têm a lei trabalhista que nós temos, eles não têm esse custo trabalhista que nós temos, fica difícil competir com eles. Eles produzem, os funcionários chineses trabalham 18 horas por dia, não tem nenhum benefício normal, pode fazer um produto com um custo bem menor, já vem por importação que é mais baixo o preço, eles ganham o mercado. Eles entram no mercado e fica difícil de você trabalhar. Então, essa é aquilo que você perguntou para mim agora há pouco. Essa é uma das dificuldades que todo comerciante enfrenta. Essas novidades que vêm para te tirar da tua zona de conforto. Aí você tem que se enquadrar. Você tem que procurar como você vai solucionar esse problema. Hoje na internet você digita qualquer peça, você tem tudo que é preço. Né? Você pode comprar, trazer de tudo que é lugar. Então, a gente enfrenta um pouco isso porque a gente tem que sempre a qualidade, produto original. Depois a gente tem a aplicação que a gente instala. Então, tudo isso vai agregando valor. E a gente precisa provar e mostrar isso que a Rede Foz vem há todos esses anos fazendo, né? Da nossa capacidade em atender bem. É a qualidade, a garantia, o bom atendimento que faz com que o pessoal continue com vocês, né? Com certeza. Isso aqui faz. Seu José, caminhando para a conclusão do nosso bate-papo aqui, bastante interessante, lá na década de 70, vamos dizer, quase uma tragédia trouxe a família aqui a investir em Foz do Iguaçu. Hoje, olhando a cidade se desenvolvendo, uma cidade de 300 mil habitantes, uma segunda ponte, rodovias novas sendo colocadas aí, ou seja, mais mobilidade para isso que vocês enfrentaram lá atrás de forma bastante, né, dificultosa, né? Hoje a gente está caminhando para resolver uma série de gargalos que há anos a cidade pede para que fossem resolvidos, né? Uma empresa de 50 anos, 120 funcionários, um centro de distribuição imenso, vendendo para o Brasil inteiro, olhando pelo retrovisor, valeu a pena? Valeu. Como valeu? Eu vou falar só um pouquinho para vocês. Eu nasci no interior de São Paulo. Eu vim do sítio. Com 12, 13 anos eu entrei no escritório. Com 18 anos eu entrei no Banco do Brasil. Com 21, 22 eu pedi a conta, juntei um capital, fui fazer vestibular em São Paulo, entrei na Unicamp, me tornei engenheiro civil. Vim para trabalhar em Itaipu. Era paulista até debaixo d'água, eu era muito paulista. Gostava do meu estado, eu gostava da minha cidade, gostava daquele estado.
Peguei um amor por Foz do Iguaçu que eu não tenho explicação. Verdade, meu filho mais velho nasceu aqui, o outro não, nasceu na minha cidade. E por circunstância, né, eu estava em São Paulo, ele teve que nascer lá. Mas o amor que eu tenho por Foz do Iguaçu é absurdo. Essa é a minha terra. Foi aqui que eu realmente identifiquei. Isso porque meu irmão me puxou. Para explicar a Rede Foz, tem que explicar eu e meu irmão. Não existe tão fácil isso. É uma coisa tão forte, é uma confiança tão grande entre os dois, que não é só irmão. Ele é meu melhor amigo. É a pessoa que eu me abro, ele também se abre comigo. A gente divide tudo e se protegendo. Ele pede para mim, se me acontecer alguma coisa, cuide da minha família. E eu peço a mesma coisa para ele. Ele sabe que eu vou cuidar delas, das duas filhas dele, dos netos deles. Eu não vou deixar nunca se acontecer alguma coisa. E eu sei que ele também. Se me acontecer alguma coisa, ele vai estar sempre do meu lado. Vai cuidar da minha família. Isso que faz a diferença. Nós não brigamos por 100 mil, por 200 mil. Não brigamos por centavo nenhum. Se for para brigar, nós não fazemos nada. Um protege o outro. Nós temos uma ligação absurda. Maíra, depois desse depoimento do seu José, de vida, de história, de legado, defina 50 anos da Rede Foz com as suas palavras. É um grande desafio que vamos ter, mas eu me sinto honrada, me sinto muito feliz. Eu sou feliz lá, eu gosto de estar lá. Eu sou uma das primeiras a chegar, uma das últimas a ir embora. Me sinto importante, sinto que eu faço parte daquilo lá, me sinto reconhecida. E vou dar o meu melhor, sempre dar o meu melhor, aprendendo com eles. Eu tenho muita sorte de ter um pai, de ter um tio como eles, que sempre estão nos ensinando, sempre estão nos passando as coisas para o bem, a sempre fazer o bem pelo próximo. A Rede Foz faz inúmeras ações que nós não divulgamos, a gente só faz. Sempre fazendo bem, cuidando dos nossos funcionários, da família dos nossos funcionários. E eu acho que isso é uma das maiores forças e faz com que a gente seja tão forte e que continuamos aí por mais 50 anos, se Deus quiser. Tomara. Parabéns, Maíra, Parabéns. seu José. Parabéns pela essa história construída aí, que mais 50 anos pela frente aí venham com essa união. Nós que agradecemos de poder contar um pouco da nossa história. É isso Que mesmo. história, né? Emocionante mesmo saber Muito bonito. de tudo isso. É isso então, Emily. Então, comemoramos aqui, homenageamos essa trajetória empreendedora, mas também história de vidas, né? E sempre 50 conectando anos de pessoas. união e família. 50 anos de uma empresa da Rede Foz, que são 50 anos também presente numa cidade, embalando o desenvolvimento dessa cidade, ou seja, se confunde também com o crescimento da nossa Foz do Iguaçu, né, Emily? É isso aí. 50 anos de união, de família, de prosperidade para nossa cidade, né? E empregando muitas pessoas aqui. É muito bom ouvir uma história como essa, que traz, né, esse movimento que a cidade precisa, esse cuidado com as pessoas. Acho muito legal as ações que vocês fazem com os funcionários e tudo isso que vocês contaram, né, que faz parte, 50 anos, que faz parte da cidade, né, é realmente uma história de vida. Então, muito legal mesmo. Legal. Então, com essa história de 50 anos da Rede Foz, a gente convida você, associado, a permanecer conosco para os próximos episódios, onde traremos aqui mais empreendedores para trazer, apresentar, dividir conosco essa história mesmo, né? Essa trajetória junto com Foz do Iguaçu, construindo empresas, gerando emprego, gerando desenvolvimento. Seu José, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado. Maísa, obrigado, parabéns aí por estar à frente dessa terceira geração, ou estar ao lado, né? Sim. Me parece que esse é o termo melhor de ser usado, né? Junto com seus primos, junto com toda a equipe, para levar adiante esse legado. Com certeza. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Agradeço também. E é isso aí.